Pai, em nome de Jesus. Aproveita que você se colocou de pé, já deu um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela como é bom estar aqui nessa noite. Louvando ao Senhor junto com você. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo à casa do Pai, querido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Senhor, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor nos amou. Um dia, Senhor, a Tua graça, Senhor, foi derramada sobre nós. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado por cada homem, cada mulher, cada criança que já está aqui neste lugar. Eu te peço, Senhor, guarda cada um de nós. Guarda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, esse momento que nós vamos passar aqui juntos, ó Pai. Nós queremos adorar e glorificar o Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que também na hora da palavra o Senhor possa falar, Senhor, conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, aprender mais e mais de Ti. E nesse momento, Senhor, guarda o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos esquecer de tudo agora. Nós queremos apenas Te adorar. Entregar a nossa adoração e o nosso melhor ao Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Nós sabemos que o Senhor já está aqui. E nós amamos a Tua presença. Nós glorificamos e exaltamos ao Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos juntos adorar, celebrar e glorificar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Deus de Abraão, Deus de aliança, para sempre és fiel. E mais uma vez, vem pra me provar que cumpre o que diz. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu confiarei. Grande é tua fidelidade para mim. Grande é tua fidelidade para mim. Do amanhecer até o sol se pôr, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade para mim. Aleluia! Grande é tua fidelidade, ó Deus. Início, meio e fim, tudo vai passar, tu permanecerás. E hoje posso ver que não há nada que tu não possas fazer. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Grande é tua fidelidade para mim. Grande é tua fidelidade para mim. Do amanhecer até o sol se pôr, eu te louvarei.
sozinho nunca andei. Sempre esteve conosco, sempre esteve do nosso lado. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Seguro estou em ti. Eu sei que os teus anjos cuidam de mim. Estás presente comigo sempre. Sei que o teu favor por toda a minha vida me cobrirá. Eu sozinho nunca andei, jamais me abandonaste. Minha herança és tu, minha força e proteção. Em ti confiarei, tu vais à frente, és meu libertador. Sozinho nunca és meu Deus forte e tudo podes. A ti eu olharei, ajuda encontrarei, és meu provedor. Eu sozinho nunca andei, jamais me abandonaste. Minha herança és tu, minha força e proteção. Em ti confiarei, tu vais à frente, és meu libertador. Sozinho nunca Será que você pode fechar os teus olhos, meu amado? Será que você pode levantar as suas mãos? Será que você consegue se lembrar de algum momento que o Senhor esteve contigo? Será que você consegue agradecer novamente? Obrigado, Deus. Lembra aquela luta, Senhor, que eu passei? Que quantas vezes eu me sentia sozinha ou sozinho, mas o Senhor sempre esteve comigo. Pode ter passado por um tempo difícil, mas quando chegou no fim, eu vi que o Senhor tinha um propósito. Eu vi que o Senhor carregava no meu colo. Eu vi que o Senhor cuidava de mim. E o Senhor me fez entender que tu és o meu Pai, que
pastor, eu estava sozinho. Mentira, querido. É mentira do diabo. Ele estava ali. Ele estava ali, ele sempre esteve ali. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Posso te sentir, sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai nos separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me. Com teu amor, enche-me. Com teu
pode entregar a sua própria adoração, sem seguir uma letra de uma música nessa noite. Nada vai me separar de ti, Senhor. Nada me separa desse amor. Isso, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Agradeça, louve a Ele, louve a Ele, louve a Ele. Abra tua boca, querido, é você e o Senhor. Teu amor que cura. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, recebe, recebe. O teu povo te adora, o teu povo te adora, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, nessa noite. O teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu sacrifício. Somos gratos a ti, Senhor. Que amor é esse, Senhor? Gratos a ti, gratos a ti. Oh, Deus. Continue nesse espírito de adoração. Nesse momento você já ofereceu a Deus, vai continuar oferecendo um sacrifício de louvor. Logo mais você vai oferecer um sacrifício no altar do Senhor, que é a tua vida. Nesse momento nós vamos aproveitar para poder oferecer a Deus um sacrifício, que é as nossas ofertas, são as nossas ofertas. Eu quero deixar um versículo para vocês, está em 1 Crônicas 11, 17, que diz assim: Davi expressou o seu desejo: quem me dera trouxesse água da cisterna junto a de Belém para que eu beba. Então os seus 3 valentes se infiltraram no acampamento do filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram para Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue dos homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis eu beber. Recusar água quando a gente está sem sede é fácil. Agora, recusar água quando nós estamos com sede é um sacrifício. Davi, naquele momento, ele se recusou a talvez beber o sangue dos valentes dele. E pelo contrário, com o sacrifício, ele diz que ele derramou como uma oferta ao Senhor. Nesta noite talvez seja um sacrifício realmente para a tua vida. Desprender algum valor das suas finanças. Mas nesta noite Deus nos impulsiona a trazer um sacrifício, a entregar para Ele um sacrifício na forma de oferta. O tema da palavra de hoje é o que te impede. E hoje, o que te impede de oferecer a Deus um sacrifício de oferta? Em favor, em reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito pela tua vida. Davi reconheceu o sacrifício daqueles valentes e entregou como oferta ao Senhor. Faça isso nessa noite. Entregue a oferta ao Senhor, seus dízimos. Aqui na frente tem o Pix, o QR Code, lá no fundo nós temos o envelope, caso você queira fazer em espécie. Não se constranja se você não é desse aprisco, se você não é dessa igreja. É um momento nosso, é um momento de entregarmos a nossa oferta ao Senhor, para que possamos dar um culto completo a Deus. O culto completo também requer oferta. Por isso, nessa noite, você que não é daqui, você que está nos visitando, não se constranja. Mas se seu coração for tocado e também está semeando nesse local, as portas estão abertas. E da mesma forma que as portas estão abertas para receber, as portas vão estar abertas para poder derramar sobre a tua vida as bênçãos sem medidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Enquanto isso, vai colocando no seu coração
coração valores, vai colocando na sua mente aquilo que você vai entregar ao Senhor. Pai, aqui está o teu povo. Deus, como extensão da nossa adoração, nós queremos entregar, ó Pai, uma oferta a Ti. Entregar, ó Deus amado, uma oferta, Pai, que possa ser um sacrifício nessa noite. Muitas vezes nós vamos mexer em áreas que vai ser difícil, mas o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai trazer para nós provisão. Aqueles que têm para dar, ó Pai, abençoa o produto da amassadeira. Abençoa, ó Pai amado, o fruto do trabalho de cada um. Aqueles que hoje não conseguem dar algo, que o Senhor venha abençoar também. Na medida que eles vão desprender o coração para se entregar como oferta no seu sacrifício e como sacrifício no seu altar. E que em nome de Jesus Cristo nós consagramos essas ofertas, esses valores, ó Pai, na tua casa, para que sejam, ó Pai, feitas conforme o teu querer e a tua vontade. Abençoa a mente daqueles que vão trabalhar com os valores. Abençoa, Pai amado, as mãos daqueles que vão distribuir para aquilo que é a tua obra. Pai amado, que em nome de Jesus Cristo nós possamos ter essa consciência de que também adoramos ao Senhor quando ofertamos. Não somente quando levantamos as nossas vozes, mas também, ó Pai, quando entregamos a Ti. Pai, que nós possamos continuar adorando ao Senhor. E que em nome de Jesus Cristo honra o teu povo. Honra, Pai amado, o sacrifício do teu povo. Honra, Deus amado, a cada um que se desprendeu do seu lar para esta noite. Em nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor. Continue com seus olhos fechados, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo. Continue adorando a Deus, porque Ele tem mais para a tua vida nessa noite. E Ele ainda tem algo para a tua vida. Então somente creia. te agradecer nessa noite, Pai, pelo privilégio de poder nos reunir, te adorar como família cristã, Deus, onde o sangue de Jesus derramado na cruz corre em nossas veias, Senhor. Ó Deus, somos irmãos em Cristo e nessa noite nós queremos glorificar o Teu nome. Já glorificamos através das canções, já Te adoramos, Pai, através das ofertas, dos dízimos, da obediência. Ó Deus, queremos agora pedir ao Senhor Espírito Santo que através da palavra o Senhor possa vir ministrar os nossos corações. Ó Deus, nos ensinando, nos trazendo conhecimento da Tua palavra, porque o conhecimento da Tua palavra, Pai, que é acrescentado em nossas vidas, pode transformar o nosso amanhã,
pode só não, vai transformar o nosso amanhã. E a nossa vida será a cada dia uma bênção na tua presença. É o que eu te peço nessa noite. Nós consagramos as ofertas, os dízimos alçadas para o uso exclusivo na tua casa. Dê sabedoria, Pai, aos pastores, aos tesoureiros, para administrar aquilo que não é nosso, mas é do Senhor, com todo temor e com toda reverência, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Bem forte, se é para Ele, é mais forte ainda. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Diga quem está ao seu lado: seja bem-vindo à casa do Pai. Mas o Rony, aqui não é a casa do Pai, é o Hotel Blue Tree, não, é a casa do Pai. A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então é a casa de Deus. Quando os irmãos se reúnem, nós estamos na casa do Pai. Então pode ter certeza que Ele está aqui no meu coração, no seu coração. E para nós é uma alegria hoje podemos estar juntos, né? Segundo culto do ano, segunda reunião do ano, que alegria tremenda. E antes de eu iniciar a palavra, temos visitantes especiais. Temos a dona Eliane, que é mãe da Priscila, que esteve com a gente no batismo da Priscila. Também estamos com a Natânia aí, o Fabião já está de casa, a Natânia está com a Rafinha. Veio o meninão também? Vem, que bom. Qual ele chama mesmo? Davi também. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Faltou também. Tem o Benjamin e o Miguel também. Eu queria que você aplaudisse seu assessor para lá. Também são os filhos da Michelle e do Wellington. Amém? Então, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Não esqueci ninguém, né? Amém. Gente, hoje eu quero ministrar uma palavra. E o tema da palavra é: o que te impede? Diga para quem está ao seu lado: o que te impede? O que te impede? Depende, né? O que te impede do que, né, pastor? E o que te impede? Sabe, eu estava pensando, refletindo, até sobre a palavra que eu ministrei semana passada. Não sei se vocês lembram. Fora aqueles que conduziram a reunião do GC, que foi online, semana passada. Vocês lembram sobre o que nós falamos semana passada? O que nós falamos? O que nós falamos? Alguém lembra? Já esqueceram? Não podem permitir que a semente seja roubada do seu coração. Gente, a gente enfatizou muito sobre planejamento, né? Nós falamos sobre planejamento e ministramos Josué capítulo 8 e o versículo 1, só para lembrar você que foi falado na semana passada, eu li assim, né? O Eterno disse a Josué: agora não há mais motivo para medo. Repita comigo: não há mais motivos para medo. Deus deu essa palavra para Josué e disse a Josué: convoque todos os homens, soldados, retornem para a cidade de Ai, porque eu vou entregar para vocês o rei de Ai, o povo, a cidade, tudo na mão de vocês. Se Deus disse a Josué que agora não era mais motivo para medo, é porque em algum momento ele estava com o seu coração amedrontado, sim ou não? Deus não diria à toa para Josué, para que ele não tivesse mais medo. E nós lidamos todos os dias do nosso cotidiano com diversas situações, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, sejam elas familiares, e às vezes o medo entra no nosso coração. Ou só no meu acontece isso? Entra no nosso coração. Incertezas, inseguranças, sabe, a ansiedade, que é o mal do século. Eu costumo sempre dizer, um livro que eu li que eu acho muito bom, do Augusto Cury, que é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A nossa mente, gente, ela tem um potencial tremendo, mas para ajudar como para piorar, porque a gente sofre por antecipação. Saiu no jornal que tem um meteoro que vai passar no Brasil terça-feira. Tem gente que já não vai dormir desde hoje.
porque o meteoro vai cair. Mas caiu? Ainda não. Mas por que vai cair? Porque o jornal falou, os estudiosos, sem desmerecer os estudiosos, os meteorologistas, eu não acredito mais nos aplicativos de temperatura. Você olha no aplicativo falando de chuva, você chega no lugar e está 45 graus. Então assim, enfim, sabe, eu sei que os estudiosos, eles têm todo o fundamento da base e respeito isso. Mas enquanto você ainda não passou, por que sofrer por antecipação? Então esse tema, o que te impede, eu poderia fazer até, e vou falar de coração para vocês, eu não preparei mensagem para terminar o mês falando sobre esse tema, mas Deus me deu tanta coisa, falou tanta coisa comigo sobre isso. O que te impede? O que te impede? E aí eu lembrei que nós falamos sobre planejamento. Eu acredito que um dos melhores momentos de nós trabalharmos isso, trabalharmos a nossa vida, é agora no início do ano, porque nós sempre geramos uma expectativa no final de cada ano que acaba, acreditando que o próximo ano ele será melhor. E eu não vou entrar em mérito sobre política, que agora não vai ser ruim, agora vai ser bom. E às vezes nós cristãos que acreditamos no que a Bíblia diz, e Provérbios 18, 21 fala que na nossa língua há poder de vida e de morte. Às vezes a gente fica falando assim, não, esse ano vai ser péssimo, porque tal governante está à frente. Mas a tua fé e a tua convicção está no governo ou está num Deus Todo-Poderoso? Você está entendendo? Às vezes eu participo de reuniões com alguns empresários, clientes, falam, mas esse ano não vai ser bom. Quem falou que não vai ser bom? Vamos trabalhar para que ele seja bom. É claro que eu não vou ficar vivendo somente de liberando palavra de bênção ou de maldição, jamais. Mas assim, eu tenho que fazer minha parte também. O ano vai ser bom e vou trabalhar para tal. Vou trabalhar para isso. Então, diante disso, gente, sabe, semana passada nós falamos bastante sobre planejamento, porque é importante planejamento. Eu conversava até com o Diogo agora há pouco, né, algumas situações estão no meu coração que eu preciso ainda alinhar com a Dani, porque nós, por incrível que pareça, a gente não teve ainda tempo de discutir alguns assuntos sobre a igreja, o planejamento. Alguns a gente já tem, mas logo agora para fevereiro e tal. Só que para a gente como igreja fazer um planejamento, porque o que eu penso? A Bíblia diz que somos um exército, somos cristãos, vivemos uma batalha, existem principados e potestades que todos os dias eles maquinam o mal com o intuito de abalar a nossa fé. Ele quer roubar a nossa fé, sabe? Então ele arma situações. Você de repente fala, nossa, essa semana vai ser bênção, essa semana vai ser uma semana que todas as áreas da minha vida vai rolar de boa, né? A familiar, serviço, financeira, eu vou administrar tudo e vai dar tudo certinho. Eu quero participar no GC da quarta-feira, sabe assim, com um testemunho tremendo, mas de repente não aconteceu. E ele colocou a patinha suja dele lá, o nosso adversário. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. O que te impede? Deus colocou um salmo no meu coração, que eu não sei para quem, ou se para todos, ou se só para mim, ou se para quem está nos assistindo via rede social, mas o salmo é 46:10, que ele traz para você e para mim nessa noite. Se você não precisa nem abrir sua Bíblia, somente pode escutar, e é Deus falando comigo, com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Aquieta o teu coração. Deus está à frente de toda a situação. Nada acontece sem a permissão dele. Nada acontece. Nada acontece. Mesmo que você me diga que alguma coisa má, ele permitiu. Ele tem um propósito. Então descanse o teu coração. No decorrer da nossa vida, de alguma forma,
Sabe, nós aprendemos aquilo que é certo, aquilo que é errado, sim ou não? Sim. Normalmente, o povo fala assim, né? Vê um cristão fazer algo errado, sei lá, eu vou dizer fazer algo errado, não precisa pensar logo em coisas assim absurdas, matar, não, às vezes, ele lá jogando futebol, soltou um palavrão, tá certo? Claro que não, mas não é só para o cristão que está errado, é para qualquer pessoa, que isso é falta de educação. Mas normalmente as pessoas, elas vinculam isso, falam assim, mas o fulano lá não é crente, estou vendo ele brigar com a mulher dele. Quer dizer, crente não briga com a mulher? Vai lá em casa que você vai ver. Né? Nossa, pastor, você briga com a pastora dele, tadinha, é tão boazinha, uma hora vai morar com ela. Sou assim. Vocês vão ver. Então, tá entendendo? Somos um casal. A gente tem divergências, assim como qualquer pessoa tem. Eu seria um hipócrita se eu falasse não. Agora, a diferença é, antes de sermos marido e mulher, nós somos irmãos em Cristo. Eu e ela. Temos que ter respeito um com o outro. Antes de qualquer coisa. Então, são coisas, são dogmas que pessoas criaram, achando assim, não, quando a pessoa diz que ela é crente, cristã, protestante, seja o nome que ela quiser dar, que a pessoa é perfeita. Não, gente, nós somos seres humanos. Mas o que te impede, eu pergunto? O que te impede de mudar em algumas áreas e alguns pontos que nós temos que mudar nas nossas vidas? O que nos impede? Então, como eu disse, né, de alguma forma a gente aprende o que é certo e errado. Minha mãe sempre me ensinava o que é certo e errado, meu pai me ensinava o que é certo e errado, e eles não eram cristãos, sequer praticavam qualquer tipo de religião. Então, mesmo assim, eles sabiam que era certo e errado e ensinavam para mim como filho que era certo e errado. E eu, na condição de cristão, não porque eu sou pastor, eu e a Dani, nosso filho tem que ser perfeito. Claro que não, ele é um jovem, adolescente, também como todos os outros. E muitas vezes, nas igrejas mais antigas, ou melhor, há tempos antigos, se cobravam os filhos de pastores como se eles tinham que ser perfeitos. E muitos deles estão hoje afastados do caminho do Senhor por causa dessas cobranças. Cobranças essas que as pessoas faziam, mas não viviam. É mais ou menos assim: faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço. Isso não é ensinar. Ensinar é você fazer, faça o que eu faço. Como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí sim, aí chamou na chincha mesmo. Falou, pode vir. Enfim, passamos a tomar decisões com essas experiências que a gente tem no decorrer da vida. E essas decisões, elas podem ser positivas e negativas, é fato. Em tudo, né? Um dia eu trouxe uma mensagem, o tema da mensagem era assim: temos duas opções e uma escolha. Você que escolhe que você vai, como você vai viver, de que forma, o que você quer para a sua vida. E em tudo que fazemos temos consequências. Porém, gente, existe uma outra forma que pode nos ajudar para que caminhemos, na maioria das vezes, de forma correta. Como que a gente pode optar hoje em caminhar e ter uma vida de forma correta? Vivendo uma vida com a afinidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tudo. Sabe, eu estou lendo um livro e tenho feito leituras diárias da Bíblia, e confesso para você que por muito tempo eu não li a Bíblia diariamente. Nossa, pastor, verdade, eu não lia, era sempre com a desculpa: não tenho tempo, era correria de serviço, era situações familiares que eu tinha que atender, e corre para lá e corre para cá, e isso acaba nos roubando o principal, que é o alimento da palavra de Deus. E isso não é um ato religioso ler a palavra, pelo contrário, é mais ou menos assim: alguém aqui toma banho sem sabonete? É mais ou menos assim, você fala, estou tomando banho sem sabonete, não resolveu o problema. Você pode vir no culto, você toma uma ducha, mas você continua com o cascão se você não pegar um sabonete e a sua esponjinha lá e limpar. A palavra, ela limpa, a palavra traz liberdade, a palavra traz verdade na nossa vida. A palavra nos ajuda, nos encoraja.
Em tese, gente, sabe, a leitura da palavra não é obrigatória. Tanto é que existem pessoas que têm a Bíblia lá no Salmo 91 aberta em cima de uma estante, ou caminha com a Bíblia no carro. Esses dias eu tive uma reunião na quinta-feira com os clientes novos que eu fechei um contrato lá, e o rapaz falou assim: não, eu tô com a minha Bíblia aqui porque ela estava no carro, eu tirei para lavar. Até aí tudo bem, mas tem gente que sai de uma reunião, guarda a Bíblia no porta-luva, ela vai ficar até o próximo domingo. Sabe, eu não tô, de coração, isso que eu estou falando porque Deus tem falado comigo primeiro. Sabe, da importância de a gente quer viver uma nova vida. A gente quer que a nossa vida mude, a nossa história mude, que as coisas sejam diferentes. Mas para que tudo isso aconteça, eu tenho que ter no mínimo uma atitude na minha vida. Eu tenho que mudar algo que eu não fazia e eu vou passar a fazer. Principalmente aquilo que vem agregar algo na minha vida. Aquilo que vem a me ensinar coisas realmente edificantes na minha vida. Porque aquilo que não é edificante na minha vida não tem valor. Aquilo que não vai agregar no corpo, na igreja, no reino, não tem valor. Então a leitura ela não é obrigatória, porém somente através dela que nós temos as verdadeiras respostas e ensinamentos para vivermos uma vida que agrade o coração de Deus. Só através dela. Tem uma frase desse livro que eu estou lendo, na verdade ele não é o autor do livro, ele escreveu o prefácio. Logo que eu li o prefácio, eu já me apaixonei pelo livro. Ele chama Edwin Lutz Collin. Ele diz assim: o maior erro da sua vida não é o seu pecado, mas a sua falha em deixar de ler a palavra. Eu achei muito forte essa frase. Sabe por quê? Porque nesse prefácio, eu não quis escrever tudo, mas resumindo, ele fala assim: se você está em pecado, leia a palavra. Se você está triste, leia a palavra. Se você está feliz, leia a palavra. Se você está passando uma situação difícil no seu casamento, leia a palavra. Enfim, seja quais forem as circunstâncias, leia a palavra, porque é a palavra que vai nos ajudar a sair daquela situação. E às vezes nós queremos, não que não seja, não agregue, não ajude, sabe, a gente acha assim: não, eu vou na igreja tal, que eu vou passar pela reunião dos 318, ou com imposição de mão, e vamos fazer uma oração de poder sobre a minha vida, e vamos gritar na minha orelha, a coisa vai acontecer. Meu irmão, nada vai acontecer se você não quebrantar seu coração, e deixar que o Espírito Santo fale diretamente com você, porque eu sei que esses homens que impõem as mãos, esses homens que oram, são homens de Deus, mas mais que tudo isso, é o Espírito poderoso de um Deus vivo, que já habita no meio do seu coração. Verdade ou não? Amém? E na reunião passada nós começamos a falar sobre planejar. A Letícia até citou bastante no GC, né, sobre o caderno dos sonhos. É muito bom, a gente fez muito isso. Todas as igrejas, a maioria delas que eu e a Adri pastoreamos, a gente fazia com a igreja caderninho dos sonhos, onde as pessoas pegavam um caderno no começo do ano, escreviam seus sonhos e oravam em cima disso, sabe, fazia aquilo que fosse necessário para alcançar os seus sonhos. É muito importante tudo isso, mas o que é importante também é nós fazermos algumas análises, e aí que é o mais difícil. É quando nós somos confrontados, porque assim a gente começa a falar de um novo planejamento. E eu não vou trazer a história aqui que me levou a pensar nisso, mas teve situação que convidaram eu e a Dani para ajudar, né, uma determinada instituição. E quando a pessoa falou assim: se vocês não vierem me ajudar, eu vou parar. Uma das coisas que Deus falou no meu coração, e foi tremenda, porque eu ouvi Deus falar claramente assim: descubra quais são os problemas que estão acontecendo. E isso é uma das coisas que a gente não faz, ou não vou generalizar, que algumas pessoas não fazem, como por exemplo, olhar para o passado, olhar um pouco para o ano que passou, e quais foram os meus erros, quais foram os meus deslizes que eu tive, que prejudicaram nessa caminhada, que talvez me impediu
de viver aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Sabe, pontuar, falar assim, eu tinha um projeto, eu tinha um planejamento para 2022, mas eu não alcancei. E por que eu não alcancei? É colocar, mas porque eu fiz isso, porque eu agi dessa forma. E isso foi uma das coisas que eu pontuei nessa instituição, que eu pontuei, fiz ponto a ponto. E depois que eu resolvi isso, aí eu fui buscar a direção de Deus. E qual é o plano para agora fazer a coisa acontecer? E aí Deus me levou lá para Neemias. E foi uma coisa assim, bem pessoal mesmo. No livro de Neemias. Enfim. Então nós falamos semana passada sobre planejamento. E eu não sei nem se alguém chegou a começar a pensar nisso. Ou nós estamos igual o bombeiro apagando fogo de tudo que é lado. Porque tem tanta coisa para resolver. Um probleminha aqui, um probleminha ali. E a gente perde o foco. Mas hoje Deus já iniciou trazendo essa mensagem no coração: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 6 que Deus ele fala que até o lírio dos campos, que não tecem, não trabalham, nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Os pássaros que não trabalham, eles têm alimento. Ele fala: ainda mais vocês que são meus filhos, você acha que eu não vou cuidar de vocês? Percebe o quão grande é o amor de Deus? Às vezes eu cito o texto de Isaías, eu estava citando errado. Não é Isaías 10, 19, é 1, 19, que diz aqui: se você quiser e me ouvir, você come melhor nessa terra. Eu tenho certeza que aqui são pessoas inteligentíssimas em todos os aspectos, porque nós, ainda que estamos nessa terra, passando, porque essa terra é passageira. Como assim, pastor? É passageira. A Bíblia fala em média de 70, 80 anos hoje. Lá no Velho Testamento, os caras viviam 900 anos, 980, 930. Se você ficar lendo, você vai ver e fala: meu, haja tempo ali, hein? Mas uma coisa era interessante, eles faziam um filho só com 30, 40, depois não fala de fazer filho mais, mas viviam até quase 1000 anos. Só que hoje não. A Bíblia fala em Isaías que a vida é como vapor, que a qualquer momento Deus pode falar: chega, espírito, volte. Aí a alma já é outra pegada. Para onde ela vai, só depende se o nosso nome está escrito no livro da vida. São situações que a gente precisa refletir. Eu não quero me demorar muito na palavra, mas eu preciso trazer essa introdução para que a gente entenda que não é uma palavra de exortação. O amor de Deus é tão grande que Ele quer nos preparar, sabe? Ele quer deixar-nos prontos. Ele quer que a gente entenda que a vida não pode ser vivida de qualquer forma. Sabe que Ele mesmo, ele escreveu um plano de salvação. Ele fez um projeto de salvação. Sabe por quê? Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecou, e todas as consequências vieram percorrendo de anos, milhares e milhares de anos. Ele falou assim: não, a minha obra-prima era tão perfeita que eu não posso perder tudo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um planejamento de salvação. Aí ele procurou na terra, ele abriu a janela, olhou para ver se existia um homem justo para morrer, né? Porque não podia ter pecado algum, tinha que ser um homem sem pecado. Mas todos pecaram, a Bíblia diz, e foram destituídos da glória de Deus. Não tinha um homem justo. O que Deus fez? Eu vou entregar meu filho Jesus, nascido de uma mulher virgem. Ele não foi gerado de um ato sexual. Ele nasceu de uma Virgem Maria, aquela mulher santa, aquela mulher, sabe, escolhida, separada. Ele nasceu, morreu, ressuscitou. E tudo isso fazia parte de um planejamento. Por isso nós temos que ter um planejamento também. O que te impede? O que te impede? Será que você já conseguiu identificar quais são os obstáculos em sua vida que te impedem de viver o melhor de Deus nessa terra? Será que você já parou para pensar nisso? Ih, pastor, eu não parei nem para pensar no planejamento, quanto mais no que me impede. Talvez o problema está aí. O
o ativismo, a correria, sabe? Enfim, você sabe tudo isso, eu não preciso nem falar isso aqui, eu estou sendo até redundante, sabe? Eu não preciso nem ficar repetindo isso, mas são coisas que a gente precisa parar. A gente precisa refletir sobre a nossa vida. Eu tenho muito que melhorar. Eu tenho muitas áreas da minha vida que eu preciso mudar. Mas por que você não mudou ainda, pastor? Não sei. Mas hoje é um dos objetivos de mudança. Nós temos muito que mudar. Sabe, às vezes os obstáculos é o orgulho. Porque quando nós somos confrontados, falamos, não, eu não sou assim. Talvez você não consiga enxergar algumas coisas na sua vida. E Deus levanta pessoas para que mostre que realmente você precisa de mudança. Que eu preciso de mudança. E essas mudanças, elas não são apenas para beneficiar as pessoas que estão próximas de nós, mas principalmente para beneficiar a nós mesmos. Cutuca quem está do seu lado e pergunta se está entendendo. Está entendendo? Talvez o excesso de segurança, não, eu sou mais eu. Eu já sou crente há 35 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Conheço a Bíblia, todo mundo que faz, depois não faz, isso aqui, mas eu nunca tive problema. O excesso de segurança, o excesso de confiança, enfim, tantas coisas. Agora eu li um texto semana passada que eu falei sobre planejamento, trabalhei Josué. E o texto que eu disse foi assim: Deus disse a Josué, agora não há mais motivo para medo. Aí eu queria te perguntar, por que Josué estava com medo? Quem souber responder agora, sem ler na Bíblia, vai ganhar uma caixa de bombom semana que vem. Mas se vocês não souberem, cada um vai trazer uma caixa de bombom para mim semana que vem. Olha aí, eu vou ganhar um monte de bombom. Alguém sabe que Josué estava com medo? Eu vou ler o contexto rapidamente. Eu vou comentar o contexto aqui. Lá em Josué capítulo 1, Deus falou assim com Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto, esse já era. Ele era aquele que seria levantado para levar o povo para a terra prometida, mas ele morreu, ele ficou lá no deserto, morreu, somente viu a terra prometida, mas não entrou nela. Você quer ser um desses que vê a terra prometida e não entra? Eu não, meu irmão. Sabe, eu gosto de chegar no final e falar, puxa, eu cheguei, eu alcancei aquilo que eu buscava. E principalmente o que eu quero enfatizar aqui é a nossa vida com Deus, nossa salvação. Puxa, pastor, eu pensei que você estava falando de um carro zero, eu queria um carro zero esse ano. Que Deus te dê 10 carros zero, mas isso não é o principal da nossa vida. O principal da nossa vida é a vida eterna, porque seus carros zero não vão entrar no céu. Amém? De qualquer forma, voltando aqui, falando do contexto, e Deus levantou Josué, e Josué ouviu o que Deus falou para ele, ele separou os soldados e começou tempos de conquista. Josué começou uma história. A história que Moisés teve, passou, acabou, veio o seu sucessor Josué, ele começou a conquistar, entrar nas cidades, e sempre obedecendo a Deus, sempre fazendo o quê? Obedecendo a Deus. Uma das coisas que eu falei semana passada foi isso, que dos segredos de Josué foi que ele obedecia, ele ouvia e obedecia a Deus. Não basta apenas ouvir, mas tem que obedecer. E Josué veio, conquistando, passando por diversas cidades, conquistando, e chegou a uma cidade chamada Ai. Como chamava a cidade? Ai. Chegou nessa cidade, e aí chegaram para Josué. Josué mandou os espias lá também, assim como o seu antecessor fez, Moisés. Josué mandou os espias foram lá, olharam a cidade e falaram assim: olha, Josué, não precisa mandar muitos soldados, talvez uns 3, 4 mil soldados indo até lá, a gente já conquista essa cidade. E Josué estava cheio de moral, vindo ganhando tudo que era jogo, parecia São Paulo Futebol Clube em 1993, então vinha lá acontecendo tudo aquilo, e de repente, o que acontece? Ele mandou os 3, 4 mil homens, só que veio a surpresa. Quando chegou lá, colocaram os homens de Josué, os israelitas, para correr. Mataram 35
67 dos seus soldados. E aí Josué ficou assim, super assustado. Josué ficou com um medo. Esse medo que depois no capítulo 8, Deus fala com ele: Josué, não precisa ter mais medo. O medo veio daí, porque Josué ele começou a indagar a Deus no capítulo 7, no versículo 10, diz assim: o Eterno respondeu a Josué. Não, quero ler um pouquinho antes desse. Versículo 6. Josué rasgou a própria roupa, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Eterno. Ele e os líderes jogaram terra sobre a cabeça e ficaram prostrados até a tarde. Isso era um costume, né? Quando eles estavam se sentindo humilhados, envergonhados, eles jogavam cinza sobre eles e deitavam ali, punham o rosto em terra mesmo ali, sinal de humilhação, de vergonha. Versículo 7. Josué clamava, olha o clamor de Josué: ah, Senhor Deus, por que o Senhor fez este povo atravessar o Jordão? Só quero enfatizar uma coisa aqui também. Um outro ato que Josué cometeu foi quando o Jordão estava lá, da mesma forma que Deus abriu o mar para Moisés, abriu para Josué também. E aí Josué fala assim: por quê? Né? Por que fizeste o povo atravessar o Jordão? Foi para nos tornar vítimas dos amorreus? Foi para nos aniquilar? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, o que eu vou dizer depois de Israel ter fugido do inimigo? Quando os cananeus e todos os habitantes dessa terra souberem da nossa derrota, vão se ajuntar e acabar conosco. Pergunto, como vai ficar tua reputação? Ainda Josué jogou o B.O. nas costas de Deus. Falou assim: meu, por que o Senhor fez atravessar o Jordão? A gente tinha conquistado tudo até aqui, estava beleza. Meu, a gente estava tranquilo, vivendo em paz. Aí o Senhor falou: atravessa o Jordão, eu tenho mais. E aí o Jordão, a água estancou, eles atravessaram o Jordão. E Josué ficou inconformado e começou a indagar a Deus. E ainda falou assim: Deus, como vai ficar a tua reputação? Porque a reputação de Deus, em virtude da representatividade de Josué com os israelitas, estava assim, todo mundo comentando: o Deus de Josué é o único Deus. Todo mundo comentando, e ele jogou isso para Deus. Aí no versículo 10, Deus respondeu assim a Josué: levanta-te, levanta-te, porque você está se rastejando. E ele fala assim para Josué: Israel pecou. Diga comigo: Israel pecou. O motivo da derrota, o motivo do que eles estavam vivendo lá na cidade de Ai, foi o pecado de Israel. E aí a Bíblia diz: eles quebraram, Deus falando, eles quebraram a aliança que fiz com eles e se apropriaram das coisas condenadas. Eles roubaram e esconderam junto com os seus pertences. O povo de Israel não poderá mais encarar seus inimigos. Eles mesmos se tornaram presa do inimigo. E olha o que Deus disse: não vou apoiar vocês até que se livre das coisas condenadas. Presta atenção numa coisa, meu irmão, com todo respeito. Eu estou pregando o Velho Testamento, nós vivemos hoje a época da graça. De fato, as coisas não são tão ferro e fogo. Mas uma coisa é certa: os mesmos demônios que agiam no Velho Testamento são os demônios que agem no Novo Testamento. Sabe, as pessoas acham assim: não, hoje é tempo da graça, então eu posso pecar porque está tudo bem, a coisa está tudo certo. Não, está tudo errado. Porque quando a gente vive uma vida no pecado, não é que a gente não vai pecar, nós vamos pecar sim, nós estamos sujeitos ao pecado. Infelizmente vai acontecer quando é um pecado acidental, sabe, aquele pecado que acontece, enfim, se você se arrepender, a Bíblia diz que o amor de Deus nos perdoa de todo pecado. Mas no Velho Testamento a coisa era forte, era pegado, mais ou menos assim. Se os seus olhos te faz pecar no Velho Testamento, arranca teus olhos.
Se minha mão roubou esse copo de água, que furtou esse copo de água, é melhor você cortar a tua mão. Então, o Velho Testamento, eu estou pregando o Velho Testamento aqui hoje. E Deus, quando ele estava, porque a Bíblia diz que ele apoiava Josué e toda a nação de Israel, e eles quebraram a aliança, porque qual era a aliança de Deus? Que eles conquistassem as terras, mas não pegassem os despojos, não pegassem os bens que estavam ali. Deus fala assim: queima tudo, é tudo coisa amaldiçoada, não, você não precisa disso. Mas parece que o ser humano sempre ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E aí aconteceu que, como a Bíblia eu vou ler já, um deles pegaram alguns pertences e esconderam. Só que ele escondeu de Josué, ele escondeu de toda a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. De Deus ele não escondeu. Sabe, tem coisa que eu faço, que eu fiz, que eu não escondi de Deus, ainda que eu achasse que eu estivesse escondendo. E eu acho que isso são reflexões que a gente deve fazer e pensar, sabe, sobre realmente posturas que temos que tomar. E aí no versículo 13, Deus disse para Josué: não perca tempo. Diga comigo, por favor, diz assim: não perca tempo. Não perca tempo. Gente, nós não podemos perder tempo, porque a decisão que a gente toma hoje, ela muda o nosso amanhã. Toda decisão, seja ela favorável ou desfavorável, ela reflete no amanhã. Tudo aquilo que a gente faz. E aqui está escrito: não perca tempo, purifique o povo, versículo 13, e diga a eles: preparem-se para amanhã, purifiquem-se, pois o Eterno, o Deus de Israel, diz: há coisas condenadas no acampamento. Vocês não conseguirão enfrentar os inimigos enquanto não se livrarem dela. É forte o que eu vou falar, mas é Bíblia. Tem batalha que a gente não vence, porque a gente precisa se livrar de coisas que estão atrapalhando a nossa vida. Eu não sei, de verdade, eu acho assim, o Espírito Santo vai falar com cada um no seu pessoal, no seu individual. O que a gente precisa é ter um coração quebrantado, aberto para ouvir e entender o que é voz de Deus para nós. Então tem batalha que você ainda não venceu, que eu não venci, porque eu ainda não livrei de coisas condenadas que um dia eu fiz algum tipo de aliança. E eu preciso me livrar disso, para que eu chegue lá de cabeça erguida e eu enfrente a batalha de cabeça erguida, porque o diabo, ele é nosso maior acusador. Hoje não só o diabo, né? Tem pessoas também, mas tudo bem, vamos falar do diabo. O diabo é nosso maior acusador. É aquele que fala assim: você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para ser uma pessoa diferente, você é isso. Não, isso é mentira do diabo, porque aquilo que ele lança sobre nós é totalmente o oposto do que é a história que Deus tem para mim e para você. Amém? E aí o texto diz, no versículo 19, eu estou lendo rápido o contexto, assim, diz assim: Josué disse a Acã, porque Acã foi e falou para Josué: fui eu, Josué. Acã era um soldado, falou: fui eu. E Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Eterno, o Deus de Israel. Faça sua confissão a Ele. Conte-me o que você fez, não esconda nada de mim. E aí Acã respondeu no versículo 20: pequei contra o Eterno. Eu fiz isso quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu cobicei, eu me apropriei deles. Então eles estão enterrados na minha tenda com a prata por baixo. Então Acã rasgou ali o coração, ele contou tudo, só que naquela época, como eu disse, o chicote estralava de forma diferente. Quando todos sofreram as consequências da atitude de Acã, a Bíblia diz que todo o povo de Israel apedrejou Acã até a morte. E
diz a Bíblia que até hoje está lá, porque apedrejaram e cobriram ele de pedra e nunca mais ninguém mexeu lá. Nunca mais ninguém mexeu. Sabe, talvez não, claro que isso não aconteceria conosco hoje, a gente ser apedrejado à morte, não, mas às vezes espiritualmente, às vezes a nossa alma, o nosso emocional, ele morre, sabe, a gente perde todas as esperanças, a gente perde toda a expectativa, porque de alguma forma nós somos apedrejados, e às vezes nós morremos. Continuamos vivos fisicamente, mas morremos, não temos mais sonho, não temos mais vontade de crescer, não temos mais vontade de nos aprofundar, que nem essa canção que a banda cantou aqui, quero mergulhar mais fundo, quero te buscar mais, Senhor, quero ter intimidade com o Senhor. Talvez a gente perca isso, porque de alguma forma os despojos, participamos de situações que eram condenadas, quebramos princípios, quebramos aliança com Deus de alguma forma. E a palavra que Deus está trazendo no meu coração hoje sobre isso, meu irmão, é porque estamos iniciando um novo ano no calendário greco-romano. Sabemos que no calendário judaico o novo ano é comemorado em setembro, mas hoje estamos no ano 5783 hebraico. Mas o que isso tem a ver, pastor? Humanamente nada, mas espiritualmente tudo. Sabe, a gente pode viver essa nova história. Eu e você podemos viver um 2023 diferente, debaixo de palavras liberadas. Quantas promessas liberadas sobre a minha vida, sobre a tua vida. Quantas palavras, mas no interregno, no decorrer, no caminho, na jornada que a gente estava caminhando, porque tudo é um processo. Nos deparamos com alguma situação que nos fez ou nos conduziu a uma quebra de aliança, e tudo foi por água abaixo, e talvez você tenha desistido de tudo isso, mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele me desperta, ele te desperta para que você não desista. Pelo contrário, ainda que nós sejamos apedrejados, mas você abre o teu coração para Deus, confessa a Ele. A Bíblia diz no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Sabe, coloca para Deus tudo isso e faça o planejamento, iniciando daquilo que eu fiz errado. Daqui para frente eu não quero fazer mais, eu quero mudar. E eu sou o primeiro a dizer isso. O que eu fiz errado, daqui para trás eu não quero fazer mais. Eu quero mudar. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero ser uma nova vida. Eu quero viver o que está em Coríntios 5,17. Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que isso não seja só um texto filosófico, isso não seja uma frase utópica, mas isso seja uma verdade na nossa vida. Eu quero viver algo diferente. Não para agradar ninguém, de verdade, não para agradar minha esposa, meu filho, ou até mesmo a igreja. Eu quero viver algo diferente, para que o nome do meu Deus seja glorificado através da minha vida. Isso tem que estar no nosso coração. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Essa semana eu até conversava com o Gilmar, falando dessas mudanças que a igreja tem vivido, sabe? E esse que eu comentei, que eu ainda não sentei com a Dani para a gente fazer alguns planejamentos como pastores da igreja, mas existem áreas que nós vamos ter que trabalhar para que realmente o inferno seja saqueado. Então, o que é um discipulado? O que é uma ministração? É como agora eu estou discipulando a igreja e me envolvo nisso. Sabe, a palavra que Deus trouxe hoje, mostrando que o que gerou medo, o que gerou derrota na vida de Josué, enquanto eles conquistavam a cidade de Ai, foi a quebra de aliança. E quando nós quebramos a aliança? Quando nós fazemos aquilo que não estava no propósito que Deus havia estabelecido.
quando nós pecamos, quando nós traímos, quando nós mentimos. E não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, quebrou a aliança. Que quando se quebra uma aliança, o que eu tenho que fazer? Joga fora? Não, restaura a aliança. O nosso Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã. Então hoje eu e você temos oportunidades. Eu louvo a Deus que Deus me deu muitas oportunidades, sabe? E eu quero restaurar minha aliança com Deus primeiramente, porque quando nós restauramos a nossa aliança com Deus, meu irmão, o resto tudo vai bem. O resto tudo vai bem. E eu queria te fazer um convite a ficar de pé no seu lugar nessa noite. Conserto. Diga comigo, conserto. Essa é a palavra que Deus entrega nessa noite para nós. Conserto. Restabelecer aliança. Sabe, aliança com Deus. Talvez depois com o seu cônjuge, talvez depois com seus filhos, talvez depois com seus pais, talvez com um amigo de trabalho. Mas é tempo de... Estamos iniciando o ano 2023. E esse início de ano, ele nos proporciona a oportunidade desse planejamento. E o planejamento, ele envolve, primeiro, eu estou sendo redundante, mas para que isso você não esqueça domingo que vem, quando a gente perguntar talvez. Para que você, essa semana, tenha uma tarefa. Eu e você tenha uma tarefa essa semana. De anotar em algum lugar algumas áreas da nossa vida que a gente precisa mudança. Às vezes eu me orgulhava muito, às vezes, do meu jeito de ser, quando eu achava que eu gostava de fazer justiça em alguns lugares. Às vezes a situação não era nem comigo, e eu estava numa fila de banco e tinha um idoso na fila lá e alguém fazia alguma coisa, eu comprava a briga que não era nem minha. E eu senti orgulho, falei, não, eu tenho que fazer a justiça. A justiça quem faz não sou eu, é Deus. Hoje eu aprendi isso. Sabe? Então são coisas que eu não sei o que você pode olhar para você e você falar assim, eu preciso mudar. Às vezes eu sou... tem gente que fala assim, né? De manhã eu estava com a Dani, com um casal de amigos, esse final de semana, e a pessoa falava assim, ninguém podia me dar bom dia. Eu sou aquela pessoa, se alguém me der bom dia, eu já olho feio. Como assim? No meu escritório outro dia, eu ouvi dois colaboradores lá, um chegando, um mais alegrão, tal, o outro é meio bipolarzão, tal. E um falou assim pro outro, bom dia, você tá bem? O outro falou assim, eu já vou te xingar. Eu só ouvi. Mas por que eu tô te dando bom dia? Me dá bom dia, tudo bem, mas não pergunta se eu estou bem. Você sabe que eu nunca estou bem? Eu falo, meu, que vida é essa? Eu fiquei pensando, o que a pessoa vive dentro dela? Sabe? Então são coisas assim, que a gente tem coisas que a gente pode melhorar. Ah, pastor, isso é questão de personalidade. Eu discordo, porque o Espírito Santo é o mesmo. Tudo bem, tem detalhes, né? Às vezes algum tem um jeito, eu falava com o Gilmar isso, eu até peço perdão já para a igreja toda aqui hoje. Eu não sou aquele pastorzão de ficar, ai, ô irmão, estou com você. Não, eu não vou fazer isso, mas eu vou estar com você sem eu fazer isso. Sabe, é meu jeito, eu sinto muito, eu não consigo ser diferente. Eu sou aquele pastor que eu gosto de pegar assim a igreja, a galera, falar assim, vamos fazer o quê? Vamos ajudar tal pessoa, vamos lá, todo mundo, vamos ajudar. Mas se você esperar aquele meu abraço, tal, talvez role, talvez não, mas não é porque eu não tenho amor, não, é diferente. A Dani já é diferente de mim, ela já tem aquele cuidado, aquele carinho. Então a gente respeita a personalidade das pessoas. Mas uma coisa eu te digo, o Espírito que habita dentro de nós é o mesmo. Amém? Eu queria te convidar a fechar seus olhos. E a pergunta é, o que te impede de tomar a decisão
de viver uma nova história na sua vida. Ah, pastor, sabe, eu tenho muito problema com meus familiares e eu estou cansado de só eu falar com eles, só eu pedir perdão, só eu ir lá, só eu. Mas o que te impede? Você tem o Espírito Santo que habita dentro do seu coração. Você é diferente, você é escolhido, você é separado. Você é separado. O que te impede? O que te impede de entregar o teu coração a Jesus nessa noite? Ah, pastor, eu já pensei em virar crente, mas se a gente vira crente, pastor, a gente não pode mais curtir a vida. Ah, é? É isso que te impede? E quem disse que quem tem Jesus no coração não curte a vida? Pelo contrário, curte a vida muito mais, porque eu curto a vida aqui, sabendo que a hora que essa aqui acabar, eu vou curtir lá no céu, ou continuar curtindo. Então, o que te impede de reconhecer a sua maneira de ser? E por muitos anos você diz assim: não, mas eu sou correto. E nunca ninguém disse que você é incorreto, mas talvez essa maneira, esse sofisma que você vive, se colocando como correto, como justo, como perfeito, tenha afastado você da sua família. O que te impede a você reconhecer e mudar e ser um pouco flexível? Parar de ser a pessoa turrona. O que te impede de expressar a glória de Deus, não só com palavras de convicção, mas com atitudes, com um sorriso no rosto? O que te impede? O que te impede, meu irmão? O que te impede de ter o teu nome escrito no livro da vida? O que te impede de morar eternamente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? O que te impede? Pensa aí no seu coração, sabe? Pensa. Fala com Deus da maneira que você quiser, mas antes de tudo eu quero fazer um convite para você. Se você hoje quer receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se você hoje talvez estava afastado dos caminhos do Senhor e quer convidar que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, venha habitar no seu coração, somente dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não vou falar para você mudar de religião, não, porque religião nenhuma salva. Quem salva é Jesus Cristo. E hoje Ele me dá a nova oportunidade de salvação. Eu aceito Jesus todos os dias da minha vida. Todos os dias eu me arrependo dos meus pecados. Todos os dias eu peço ao Senhor para que meu nome continue escrito no livro da vida. E hoje meu convite é esse. Se você quer receber Jesus, levante sua mão. Eu quero orar por você. Ou vamos fazer melhor, eu vou pedir para todos, por favor, coloque a mão sobre os seus corações. Se você puder e quiser, repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu agradeço ao Senhor por esta palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E assim como Josué teve essa experiência na cidade de Ai, que quebraram a aliança com o Senhor, eu quero pedir perdão. Se em algum momento eu quebrei a aliança, eu pequei contra ti, eu peço perdão, mas eu peço ao Senhor que hoje o meu coração possa ser preenchido pela presença do Teu Espírito Santo. Eu quero pedir que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero te pedir, em nome de Jesus,
Que o Senhor me ajude a permanecer firme, a ser um leitor, não só leitor, mas que eu venha viver a Tua palavra. Me dê conhecimento da palavra de Deus. Eu quero buscar ter intimidade com o Senhor todos os dias da minha vida. Nessa noite eu peço ao Senhor que use os pastores, os irmãos dessa igreja, para, através da sua palavra, me ensinar, e que eu possa crescer, que eu possa ser liberto, que eu possa receber o batismo do Espírito Santo, batismo de amor, que eu possa viver a paz que excede todo entendimento, e que nada possa roubar essa convicção que está no meu coração de ser um Teu adorador. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração muito mais do que eu. A banda pode vir tomando seus lugares. Nós estamos ainda em período de férias, né? O Rodrigo e a Camila estão viajando, toca bateria. Não sei se tem mais pessoas viajando, e nós estaremos lembrando vocês, cultuando aqui no hotel até o dia 29 de janeiro, ok? Depois estaremos no nosso novo local, que estaremos lá, não tem problema, ainda arrumando, com calma, que a nossa preocupação não é prédio, gente, de verdade a minha preocupação não é essa, não é ter um lugar todo black, não. Hoje o que eu quero é poder servir ao Senhor, cuidando de pessoas, estarmos juntos, e vocês vão receber informações. Nós vamos ter algumas ministrações específicas, que vão trabalhar com famílias, né, trabalhar algumas situações que venham a nos ajudar a identificar essas falhas que nós tivemos em 2022, de planejamento, aquilo que nos impediu de chegar a algum lugar. Então, lembrando assim, esteja envolvido. Se você puder, participe do GC quarta-feira. O que é GC, pastor? Eu nunca entendi. Não é célula. GC é o nome que a gente tem, que chama Grupo de Conexão. É onde a gente se conecta ali. É o momento que as pessoas se reúnem. Aí é comentado sobre a palavra de hoje, né? Por que a palavra de hoje? Por que não dá um estudo diferente? Porque, na verdade, às vezes, algumas pessoas podem não ter entendido algo que eu tenha falado. Como, de repente, eu falei sobre Velho Testamento e época da graça, a pessoa não consegue entender. E lá, você tem toda a liberdade de perguntar. Sabe, gente, a gente não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Então, a gente vai aprender juntos. Mas o que é importante é aprendermos. Sabe, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. E também lá em Oséias capítulo 5, versículo 6, se eu não me engano, também diz assim: o meu povo, ele é destruído porque falta conhecimento. Às vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Então a intenção é que a gente cresça, né, no conhecimento da palavra, que a gente realmente venha viver algo diferente. E também dia 28, que dia? 28 de janeiro, nós vamos estar indo lá no sítio do meu sogro, aqui em Nazaré Paulista. Todo mundo está convidado. Nós vamos ter o batismo da Beth e do Flávio, né? Glória a Deus, mas é uma alegria, e todo mundo pode ir. Vai ser a Dani já colocou no grupo lá como que vai rolar, lá explicando, né, como que vai ser, se vai ter que pagar. Não, dessa vez vai ser diferente. Nós não vai ser comprado, recebido valores de comprado. Cada um vai levar um prato, e aí a Dani vai, junto com algumas irmãs, organizar isso daí. O importante não é o churrasco, o importante o importante é a gente celebrar essas vidas, sabe, que resolveram morrer para o mundo e viver para Cristo. Aleluia. E quem sabe até dia 28 não tenha mais pessoas que queiram fazer isso, né? Aleluia. É Deus que tem o controle de tudo. Amém?
Amém? Você foi abençoada nessa noite? Amém. Quero agradecer a presença da dona Eliana. Dizer que a senhora pode voltar todo domingo se quiser, tá? Aleluia. Portas estão abertas, mas até dia 29, só depois em outro lugar. E de quarta a gente tem esse grupo online, se você quiser entrar também é um prazer. A Natane e o Fabiano também são de casa já, né? São pessoas amadas. Enfim, todos, Dona Regina, do Projeto de Cá, todo mundo, assim, é uma alegria ter todos juntos aqui. Bem, vamos orar? Deus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço pelos louvores, por aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, eu te agradeço, Senhor. Pai, nós às vezes não sabemos o que cada um passa no seu pessoal, na sua casa, oh Deus, no seu, às vezes até no seu coração. Pessoas às vezes estão rodeadas de outras pessoas, mas se sentem sozinhas. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, que essas pessoas possam se aproximar, Pai, mais do Senhor e também mais de nós, Pai, para que possamos juntos lutar essa batalha. Oh Deus, que não sejamos pessoas isoladas, mas que possamos passar juntos por situações que, seja ela qual for, difíceis ou situações alegres, nós queremos chorar com os que choram, mas queremos também se alegrar com os que se alegram, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja ministrando em cada coração, esteja guardando cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor esteja movendo o céu sobre cada pessoa. Eu quero, com uma autoridade sobre esse lugar, quero profetizar uma semana abençoada. A partir de hoje, Senhor, que essa semana seja uma semana, Deus, onde a paz estará reinando no coração do meu irmão, da minha irmã, para eles tomarem decisões sábias, decisões segundo a tua palavra. Guarda cada família. Oh Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz no Salmo 91:10 que nenhuma praga chegará à nossa tenda, à nossa casa. E eu creio nisso, Senhor. Por isso, nos torne invisíveis perante os nossos inimigos e nos dê uma semana de paz, Pai. Em nome de Jesus, que tudo seja, Senhor, uma bênção nessa semana. O relacionamento familiar, a paz nos lares. Oh Deus, Pai, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, que o Senhor esteja abençoando os negócios dos meus irmãos. Pai, que estejamos vivendo o sobrenatural do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor, somente de Ti. É o que eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. You